5 relatos assustadores sobre paralisia do sono. Número 5. Uma criatura no teto. Começa com uma pequena criatura verde escondida nas sombras e não termina até você acordar gritando. Isso é o que um usuário do Reddit alegou experimentar a cada vez que ele tinha paralisia do sono. A criatura era sempre a mesma. Ela o descreve como uma criatura tipo um gremlin, com extremidades pontiagudas e uma cor verde viscosa, assemelhando-se também à criatura da pintura The Nightmare, de Johann Heinrich Fuseli. Na maioria das vezes, segundo ela, a criatura senta-se em seu peito e sussurra em uma linguagem que ela não entende, mas isso é só na maioria das vezes. Uma vez, ela diz que acordou com essa criatura agachada no teto. Assim que o viu, ele girou a cabeça em direção a ela e sorriu. Outra vez, ele estava na cama atrás dela, sussurrando a mesma língua. E ela só acordou quando sentiu sua língua em sua orelha. Muita gente nessa situação atribuiria a experiência a algo sobrenatural, mas ela disse aceitar que está tudo em sua cabeça, não importa o quão aterrorizada ela se sentiu. Número 4. Você pode me ver? Imagine um garotinho de pé em um corredor escuro, com olhos em branco e uma faca de caça serrilhada apertada em seu punho minúsculo. Esse relato, que foi compartilhado no Reddit, é exatamente sobre isso. O usuário afirmou possuir experiências de paralisia do sono com frequência, quase diariamente, mas que apenas um evento o aterrorizou. Ele estava na cama com os olhos fechados, quando ouviu a voz de um garoto perguntando: "Você pode me ver?" Ele estava acostumado à paralisia do sono, então não se surpreendeu ao perceber que não conseguia mover o seu corpo, com exceção de seus olhos. Quando abriu os olhos, viu um menino que observava dormir do pé da cama. O menino voltou a fazer a mesma pergunta. Ele então fechou os olhos e tentou forçar-se a acordar. Enquanto seus olhos estavam fechados, o garotinho continuava perguntando: "Você pode me ver?" E cada vez que ele dizia, sua voz ficava mais profunda. Então, ele sentiu algo em seu ombro e abriu os olhos para ver a pequena mão do garoto em si. Uma voz profunda, gutural, gritou: "Você pode me ver?" Foi quando acordou profundamente abalado por essa experiência. Número 3. As garras do esqueleto. O responsável por esse relato afirma ter experimentado a paralisia do sono por cerca de 18 meses e comumente possuía a sensação de figuras sombrias em pé ao redor de seu quarto. Uma dessas experiências se destacou por ter sido a mais assustadora. Começou como uma típica história de paralisia do sono, mas rapidamente se converteu em um pesadelo de proporções infernais. Conforme seu relato, ele estava deitado de lado, de costas para a porta do quarto, quando sentiu as cobertas se moverem, como se alguém as levantasse. Então, ele sentiu algo rastejar na cama atrás dele. A criatura desconhecida, que ele não conseguia virar para ver o que era, deslizou seu braço ao redor de sua cintura. E ele sentiu algo respirando em seu pescoço. Ele o descreveu como uma sensação de estar sendo acariciado por um esqueleto com garras, coração martelando, músculos sem resposta. Ele só podia ficar ali, enquanto a coisa respirava lentamente atrás dele, até que finalmente sussurrou: "Ainda não. Você ainda não está pronta. Eu voltarei quando você estiver." Número 2. Apague as luzes. Este é o relato de um estudante, conhecido apenas como Adão, que experimentou a paralisia do sono em uma noite em que adormeceu lendo um livro. A última de que ele se recordava era de ter adormecido com o livro em suas mãos e dos sons abafados da televisão vindo da sala de estar, no andar de baixo. O quarto parecia exatamente o mesmo. A lâmpada de cabeceira ainda estava acesa e o livro estava deitado em seu peito. Mas o quarto inteiro ficara frígido. Com o ar frio, veio a sensação de que alguém estava olhando para ele
embora o quarto estivesse vazio. Mas quando ele tentou olhar em volta, percebeu que não podia se mover. Suas mãos eram pesadas como pedra. As pernas, estendidas sobre o cobertor, podiam pertencer a um manequim. E quando a sensação de que alguém que ele não podia ver estava no quarto com ele cresceu, a lâmpada de cabeceira desligou com um clique silencioso. Ele não podia gritar. Cada músculo estava paralisado e da escuridão flutuava a figura de um homem velho, sem olhos, com apenas buracos escuros, derramando sangue. Repentinamente, o velho voou em raiva, gritando e agarrando suas pernas. Quando acordou, Adam percebeu que o velho tinha sido seu avô. Número 1. Quarto Vermelho. Em 2014, um usuário do Reddit chamado Watch Werewolf relatou uma experiência de paralisia vivenciada diversas vezes por ele. Conforme seu relato, normalmente ele compreende o que está lhe acontecendo e tenta se livrar da sensação antes que algo aconteça, mas ele nem sempre consegue. A experiência invariavelmente começa com uma sombra que lentamente sobe a parede ao lado da sua cama. O ar se enche com um pulso de estática eletrônica, uma alucinação auditiva comum que supostamente soa como algo do tipo. Com a estática, a sombra começa a fundir-se em um homem alto, assustadoramente magro e sem rosto. Suas únicas características são pequenas bolas de estática de televisão onde seus olhos deveriam estar. O homem então se aproxima. Com cada passo, o som estático no ar fica mais alto. O homem caminha até ele, agarra os lados da sua cabeça e grita em seu rosto. Assim que isso acontece, o quarto torna-se vermelho e os braços do homem se tornam pontiagudos, pontas que o homem esfrega sobre o seu rosto e pescoço, como se escarnecendo dele. Então, sem aviso, o homem apunhala uma das pontas em sua garganta, o que o faz acordar.